Olá, muito boa noite, muito boa noite. A gente vai começar mais um episódio aí desse nosso podcast do Função Autonômica. E é legal poder fazer ele assim com vários convidados aqui pelo Zoom. Então a gente tem feito isso semanalmente. A minha ideia é manter isso, tá? Toda semana a gente tem algum encontro desse. A gente está com 200 inscritos no Telegram. Para mim é gente pra caramba, eu fico muito contente, né? E pouco a pouco a gente vai passando assim conteúdos mais avançados em relação à função autonômica, principalmente para quem está inscrito aí no grupo. E, obviamente, quem já está fazendo o curso, está inscrito no curso online, está fazendo, acaba aproveitando muito mais, porque você acaba tendo os conceitos, né, do função autonômica e fica mais fácil de entender as coisas que a gente está colocando. Bom, para quem ainda não está inscrito no curso, a ideia é tentar abrir mais uma turma aí no próximo ano, bem no comecinho, tá? Então, a princípio, a gente não vai ter nada esse ano aberto, tá? A não ser que tenha, assim, uma chuva de pedidos, aí a gente pode pensar em alguma coisa, mas a ideia é que a gente tenha uma certa restrição do número de pessoas para a gente poder estar trabalhando com o pessoal em cima disso. E aí, claro, né? A gente vai ter assim algumas grandes novidades, tá, para vocês, já passando um pouco. No ano que vem, se programe, a gente quer fazer uma função autonômica que a gente chama de ao vivo, tá? A ideia é fazer um evento presencial, tá? E aí, obviamente, a gente quer abarcar as que eh, pessoas que ainda não fizeram o curso e pessoas que fizeram. Então, a ideia aos poucos é tentar colocar alguns dias assim que possa ir todo mundo e 1 ou 2 dias especial para quem já está fazendo o curso online, né? Então a ideia é a gente pegar e aprofundar mesmo e aí mostrar muita coisa legal. Não posso adiantar muita coisa, mas a nossa programação aqui, porque tem uma galera que me ajuda para a gente poder tá montando esses videozinhos. Você vê que todo dia sai uma coisa nova, toda semana a gente bota coisa no YouTube, tem infográfico, essas coisas todas. Então, dá muito trabalho fazer isso. Então, a ideia é que a gente consiga fazer esse presencial, anota aí já, deixa meio pré-agendado, tá? Na primeira semana de dezembro do ano que vem, 2020. Tá? Deixa guardadinha essa data aí. A ideia é a gente fazer uma imersão bem legal nisso. E aí, bom, eu vou passando para vocês. Dana comentar muito sobre isso aí. Mas tem que se programar, tá? Que eu acho que vai valer bastante a pena. E finalmente eu vou conseguir mostrar de fato tudo que eu faço em consultório. Não é o curso do fulano, do ciclano, enfim, é realmente o que eu faço e como que eu aplico todos esses conceitos, né? A ideia é poder mostrar para vocês isso e vocês poderem praticar de alguma maneira comigo, sei lá. Legal, pessoal. Então, ó, sem muitas delongas mais, a gente vai começar a falar agora das cefaleias em relação à função autonômica. A ideia é sempre pegar um tema, então, um tema que é comum a maioria de nós estar atendendo e incluir os conceitos da função autonômica associada a esse tema. Da semana passada foi sobre as tendinites, tá? Logo ele sai no YouTube também para vocês poderem rever, etc. Mas quem está aqui vê antes, já começa a aplicar antes, sempre tem um delay. E eu não sei até quando eu vou deixar isso disponível no YouTube também, porque, enfim, pode ser que mais para frente a gente acabe tirando aí. Então vocês que estão mais ligados estão vendo tudo de primeira aí. E cara, eu vi coisas muito legais para passar para vocês. Tem um monte de coisa aqui que eu nem vou conseguir passar. Mas a ideia é a gente colocar alguns pontos fundamentais sobre cefaleia. Então,
quer de anotar, já pega o caderno, já pega o papel aí, enfim, anota no computador, sei lá, e vamos começar. Presta atenção. As cefaleias, elas têm inúmeras classificações. As cefaleias podem ser divididas em quanto tipo de cefaleia, quanto à localização, quanto ao tecido que está causando a dor do paciente. Ele pode ter relação à frequência, ele pode ter classificação em relação às causas. Então, a Sociedade aí Mundial de Cefaleia, ela coloca inúmeras possibilidades, inúmeros tipos, inúmeras causas, tá? Mas a ideia é dar essas relações em relação ao sistema nervoso autonômico, ok? Muito bem. Então, a gente vai falar de dois grandes tipos de cefaleia em relação ao sistema nervoso autonômico, em relação à função autônoma. Primeiro, a gente chama de cefaleias primárias, ou seja, eu tenho uma cefaleia primária que a causa é craniana e ele apresenta sintoma autonômico. Esse é o primeiro tipo de cefaleia que nós vamos falar. Tá? E o segundo tipo de cefaleia é aquela cefaleia que a gente chama de secundária, que é aquela cefaleia em que você tem uma disfunção autonômica e você acaba tendo dor de cabeça secundário a esse problema. É assim que funciona, tá? Muito bem. Então, pessoal, a gente tem as primeiras cefaleias, que são as primárias, em que o problema em tese começa no crânio. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é a relação da inervação craniana. E ela é muito simples e é uma breve revisão, tá? No crânio, principalmente na região anterior que vai com a face, né? A gente vai ter uma inervação basicamente sensorial do trigêmeo, né? Pegando os três ramos, o 5.1, 5.2, 5.3. A gente vai ter em seguida, do meio para trás, a inervação vindo dos ramos cervicais altos, basicamente de C1 e de C2. Tá? C3 normalmente já vai pegar um pouco mais da região cervical. E isso tem uma importância enorme. Tá? Enorme. Então, assim, a pessoa pode ter, digamos, um problema de DTM, a pessoa pode ter um problema ocular, a pessoa pode ter um problema de nariz, a pessoa pode ter um problema dos dentes, a pessoa pode ter um problema, inclusive, das suturas cranianas, a pessoa pode ter uma dor de ouvido, não importa. Onde tiver uma inervação dessas três porções que eu falei, C1, C2 do trigêmeo, isto pode disparar uma cefaleia. Então, ele pode ser uma causa disso. Tá? Então, só com essa informação, a gente já tem um mundo de coisa. Um mundo de coisa. Então, quando a gente fala lá no Função Autonômica, no curso, quando a gente explica o VARC para vocês lá, tá? Nisso você tem que estar muito atento para retirar a informação correta do paciente nesse aspecto. Porque, por exemplo, ele pode ter algum leve sintoma nessa região e você não prestou atenção. Então ele pode ter algum detalhe, alguma coisa no teu visual que você tem que olhar, alguma forma de falar que às vezes passa despercebido, algum tique que ele faz, algum movimento que ele faça, ou seja, tudo isso não pode passar despercebido, porque você vai ter que examinar o crânio dele, vai ter que dar uma olhada, etc., enquanto você conversa. Porque uma das primeiras
uma das primeiras coisas, quando o paciente reclama de cefaleia para a gente tentar entender, beleza, essa cefaleia é primária ou secundária a um problema autônomo. E isso é muito importante. Por quê? Porque isto vai determinar a minha prioridade e a minha recorrência. Quem está acompanhando lá entende o que eu estou falando. Então, se a tua prioridade for uma relação craniana, possivelmente você vai ter que examinar o sistema neuromeningeo. Se a tua prioridade não for a parte craniana, ou seja, a cefaleia ela é secundária, tá? Você vai ter que examinar os outros subsistemas. Então vamos tentar dar alguns exemplos, tá? Às vezes o paciente tem cefaleia, tá? E aí independe um pouco do tipo agora, tá? Ele pode ter uma cefaleia, por exemplo, em que essa cefaleia só gere uma dor na cabeça. Então ele vai ter uma dor, às vezes, de um lado da cabeça, de um hemicrânio. Ele pode ter uma dor na frente, ele pode ter uma dor posterior, enfim, tá? Então, essas questões, elas podem ser diretamente relacionadas com o local de inervação. Ok. Porém, existe um fator complicador, que é estas cefaleias, que podem ser só uma dor na cabeça, ela pode disparar problemas autonômicos do crânio. Vou repetir. Estas cefaleias, estas causas de dor, elas podem disparar problemas cranianos autonômicos. Por exemplo, a pessoa tem uma cefaleia, tá? E apresenta fotofobia junto. A pessoa tem uma cefaleia e apresenta sinais de rinite, sinusite. A pessoa tem cefaleia e o olho fica seco. A pessoa tem cefaleia e ela tem uma parada que quase ninguém vê. Anota essa. Quase ninguém vê, que é a capacidade de dilatar a pupila. Quem é que vê isso? Anota aí. Ó, a maioria não vê. Beleza. Então acho que essa já é uma novidade para vocês. Enfim, o reflexo fotomotor, por exemplo. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é uma cefaleia mais complexa. Então vamos lá. Eu tenho a cefaleia primária, que é lá do crânio problema. Ela pode estar ativando somente os núcleos sensitivos do trigêmeo e de C1 e C2, e isso o paciente referir dor. Primeiro ponto. Ele pode ativar todos esses núcleos e, além disso, gerar uma ativação autonômica, tanto simpática quanto parasimpática do crânio. Aí vai depender do sintoma que ele apresentar. Se ele estiver lacrimejando muito, ou ele tem uma ativação parasimpática, ou ele tem uma falha da ativação simpática. E assim sucessivamente, para cada órgão que está no víscero crânio. Ok? Estou acompanhando aí? Vai fazendo aí uns comentários. As perguntas vão guardando no final, eu peço para eu abro a câmera, coloco nós dois, você pergunta, beleza? Vai anotando aí. Olha o zangado. Legal. Muito bem. Então, como que isso ocorre? Cara, é uma coisa muito interessante. Quando você tem uma cefaleia com sintoma autonômico, você basicamente está ativando uma área que é o núcleo do trigêmeo.
Eu não sei se vocês sabem, mas o nervo trigêmeo, ele tem um núcleo enorme. Esse núcleo dele, ele vai pegar todo o tronco cerebral, de cima a baixo, mesencéfalo, ponte, bulbo, e vai fazer a anastomose nos gânglios de C1 e de C2. E isso nós chamamos de complexo trigeminal. Então, o complexo trigeminal vai ser esse núcleo trigêmeo do mesencéfalo, ponte e bulbo, mais núcleos de C1 e C2. Ou seja, vão existir cefaleias em que você terá ativação de todo este complexo. Vai ativar todos os núcleos do trigêmeo mais C1 e C2. Por isso que você tem caso de cefaleia que dói tanto na frente quanto atrás. Tem caso de cefaleia que só dói atrás. Tem caso de cefaleia que só dói mais à frente. Mas tem cefaleia que dói dos dois jeitos. Ok? E por conta dessa ação trigeminal, você basicamente vai ter também uma dor de cefaleia que ela é vinculada aos músculos que estão relacionados à ATM, por conta da ação do 5-3, que vai fazer toda essa inervação motora dos músculos. Então, ele pode aumentar o tônus local, e isso pode gerar uma fisiopatologia de dor muscular na cabeça. Então, você acaba tendo uma mesma relação. Agora, quando você tem essa ativação desse complexo trigeminal, raramente você não tem uma ação autonômica associada. Olha que interessante. Normalmente, essas ativações trigeminais, elas acabam provocando reações autonômicas. E ela provoca reação autonômica devido a uma relação interessantíssima, que é uma relação central do sistema nervoso autônomo. Então, essa é uma área que pouca gente entende. A área do sistema nervoso autonômico do tronco cerebral. Então, vamos tentar explicar um pouco disso para vocês. Tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. O hipotálamo, tá? Vamos ver se vocês talvez lembrem um pouco da anatomia. Mas a gente tem o córtex cerebral, mais por fora. A gente tem a área límbica, logo abaixo do córtex cerebral. E logo abaixo da área límbica, a gente tem duas áreas importantes, que é o tálamo, e logo abaixo do tálamo, um triângulozinho pequenininho, a gente tem o hipotálamo, e preso no hipotálamo a gente tem a hipófise. E logo abaixo dessas estruturas a gente vai ter o tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. E posterior ao tronco cerebral, o cerebelo. Tá? Se vocês lembrarem alguma coisa assim. Ó, que bonitinho os meus desenhos, ó lá, voltando com eles. Eu tenho córtex cerebral lá, ó. Eu tenho córtex cerebral, eu tenho esta área que é a área límbica, vamos dizer, o tálamo, o hipotálamo embaixo, a questão da hipófise aqui, o tronco cerebral. E esse rabisco todo aqui, ele é o cerebelo, tá? E aqui, C1 e C2. Então, essa linha zona toda aqui, ó, louca, ó, ele vai ser o núcleo trigeminal. E aqui a porção dele de C1 e de C2. Ou seja, então, esta região trigeminal, ela vai ter uma relação com o hipotálamo. E, meus queridões, o hipotálamo é uma das áreas principais do sistema nervoso autonômico dentro
do crânio. Legal? Muito bem. Então, o que que acontece? O hipotálamo, gente, ele vai ter uma capacidade de ativação simpática e parasimpática. Quando a gente tem, por exemplo, uma ativação de um primeiro neurônio simpático, que vai inervar a glândula lacrimal, por exemplo. A gente tem esse primeiro neurônio localizado lá no núcleo mucolácrimo nasal, lá de T1 e de T2, lá da torácica. Aí ele faz a primeira sinapse lá, a segunda sinapse no gânglio cervical superior e vai lá inervar a glândula lacrimal, entrando pela carótida, enfim. Só que, quem que ativa ele? É uma coisa que às vezes a gente não lembra. Quem ativa ele é esta região hipotalâmica. Então, o tálamo e o hipotálamo, eles têm umas funções muito importantes. Então, repare, ele vai receber informações do meio externo, visão, audição, etc., o que seja. Isto passa pelo filtro do límbico, porque ele está entre os dois. Então, as tuas experiências prévias, elas fazem muita diferença em como você interpreta aquela informação que chega, e isto vai chegar no seu tronco cerebral para que você tenha uma resposta autonômica àquela situação. Então, veja, se você tem uma resposta, digamos assim, muito. Você tem o hipotálamo, por exemplo, que está muito ativo, ou seja, ele está gastando muito do seu sistema nervoso autônomo, você está ativando ele muito o tempo inteiro, essa área fica mais sensível. É como se o umbral elétrico fosse menor. Então, menor estímulo ativa todo mundo. E quando ele ativa isso, ele acaba ativando também o núcleo trigeminal. Então, uma coisa acaba ativando a outra e aí o corpo entra num verdadeiro curto-circuito que não sabe quem mais ativou o quê. E é por isso que quando você tem essa cefaleia, tá? Que ela começa e se ela entrar os sintomas autonômicos, não tem remédio que melhore. Já viram isso nos pacientes? O paciente fala assim pra gente: doutor, se eu deixar a dor de cabeça entrar, não tem remédio que melhore. Então, quando eu sinto que vai dar, eu já tomo uma medicação, porque eu já corto ela. Isso é correto fazer? É, por incrível que pareça. Por quê? Porque depois que entra essa dor de cabeça, o único remédio é ficar quieto, tentar repousar e deixar o corpo agir com isso. Poxa, Felipe, mas não é autocura, isso não é interessante que a natureza lide com isso, etc. Neste caso, não. Sabe por quê? Porque neste caso, em que você tem algo cronificado, você não está, a natureza, digamos, não está agindo para a cura dessa causa de dor de cabeça. Ele só está esperando a tormenta passar. E toda vez que isso vai ocorrendo, ele vai modulando o neurônio para ficar cada vez mais sensível a esses estímulos. Então é interessantíssimo que se corte mesmo a dor de cabeça. Claro, a pessoa não pode ficar tomando remédio achando que é um tratamento.
Esse é o problema. Esse é o problema. Ela não pode ficar tomando remédio achando que isso é o tratamento. O remédio vai remediar aquela situação. E para isso a gente tem que tentar dar, digamos assim, subsídios, formas que a gente consiga ajudar no tratamento. Então, essas dores de cabeça que são vindas diretamente do crânio, elas costumam dar bons resultados com tratamentos osteopáticos. Só que, o que é o complicado? É você descobrir, dentro desse mundo que é o crânio, tá? Quais são os focos de problema. Tá? Eu já atendi pacientes com dores de cabeça que o problema era ocular. Então, a via de acesso ao tratamento principal era ocular. Mas a grande maioria dos pacientes que eu acabo atendendo, o problema você consegue melhorar bastante ele quando você trata o sistema neuromeningeo. Por isso que lá no curso é uma das coisas que eu coloco lá em destaque, sistema neuromeningeo. Eu sou a pessoa agora que reativei meu Twitter, fiz até uma frasezinha no Twitter lá, quem quiser me segue lá. Que o sistema neuromeningeo é importantíssimo para você entender as cefaleias. Porque, de fato, a prioridade pode estar nesse sistema. E aí, quando você sabe os sintomas todos desse sistema, você vai perguntar para o paciente e vai começar a dizer. Né? Porque é um sistema que tem muito a ver com os traumas. Por isso que várias dessas cefaleias, elas ocorrem ao longo da vida. A pessoa não tem e depois começa a ter. Ok? Então, isso acaba gerando esse tipo de problema. As cefaleias oriundas de problemas da ATM, tá? Elas normalmente têm essa mesma relação. Qual que é o grande problema? Quando você tem um crânio muito problemático, muito rígido, você acaba tendo uma ATM muito problemática associada a isso. E basicamente, a ATM ela é uma articulação que a gente não para de usar. Não tem folga. Você está falando, está comendo, está bocejando, não importa. Você está sempre trabalhando e mexendo ela. Então, de uma maneira geral, não tem folga. Não é igual ao ombro que você pode ficar quietinho um pouquinho e melhorar. E, inclusive, o maior curto-circuito que é dado na ATM é quando a pessoa tem lá o bruxismo, né? Aquilo começa a vibrar. E uma das maneiras que o dentista encontra é tentar ajustar a oclusão. Mas nem sempre isso ajuda. Por que que nem sempre ajuda? Porque quase sempre a falha não está na oclusão. A falha está em outros mecanismos cranianos. Então, entender o sistema neuromeningeo, ele vai, de fato, ajudar muito você a tratar e entender as cefaleias que começam do sistema craniano. Ok? E lembrando, essas cefaleias, elas podem ter ativação autonômica ou não. Muito bem. Depois de um certo tempo, o que é comum acontecer é você ter uma disfunção autonômica em alguma coisa craniana e isso disparar a dor. Você vê que eu falei o primeiro mecanismo ao contrário. Eu falei que você tem problemas cranianos que disparam problemas autonômicos. Tá? Isso normalmente é o que ocorre no começo. Mas depois você vai ter um mecanismo que às vezes é o contrário. Por exemplo, a pessoa gripou lá por qualquer motivo que seja, dispara dor de cabeça nela. Ela entra no mesmo mecanismo. Então, ele tem uma ativação autonômica, essa ativação autonômica lá do hipotálamo, ela ativa esse núcleo trigeminal, e esse núcleo trigeminal ativado,
ele gera dor de cabeça. Vocês estão acompanhando? Ok? Cláudia tá assim, ó, rezando, ó. Meu Deus. E aí, Claudinha? Vou até abrir o microfone da Cláudia. E aí, Cláudia? Beleza, maior prazer estar aqui com você. Tudo bem, Carioquite? Tudo bem? Tá me lembrando vários pacientes. Né? Me conta. Eu tenho uma paciente que ela faz exatamente isso que você falou. Ela está sentindo que está introduzindo dor de cabeça, ela toma o remédio, porque se ela não tomar, piora e depois nada passa. Me Uhum. lembrou muito essa paciente. E aí, você tá tendo algum resultado com ela? Como tá? No momento não estou atendendo. Ela se mudou para Petrópolis e no momento não estou atendendo. Já faz tempo que eu não atendo. Uhum. Legal. Muito bem. Obrigado por estar aqui, tá? Eu que agradeço. Vamos lá. Legal. Vamos voltando aqui. Então, pessoal, a gente vai ter essas ativações, então, por ao mecanismo contrário, então, que a gente estava explicando. Então, a gente tem a ativação do crânio pro autonômico e do autonômico para o crânio. Então, ó, vou dar algumas dicas agora de disparo de cefaleia que eu costumo perguntar e as pessoas não associam. Primeira dica, luz solar. Tem pessoas que quando o dia está muito claro, etc., e não usam óculos escuro, às vezes a luz é tão forte que a contração pupilar precisa ser tão grande que isso começa a ativar os núcleos, né, autonômicos, vai ativando os núcleos trigeminais e dispara dor de cabeça. Então, isto acontece. Eu moro em Brasília, uma cidade que a incidência de luz solar é enorme. As pessoas têm um índice de catarata muito grande aqui na cidade. E se não usarem óculos escuros, elas sofrem. Então, esse é um dos gatilhos que às vezes disparam dor de cabeça. Ok? Então, fica uma dessa. Segunda dica para esses casos que disparam dores de cabeça. Os olhos estarem muito secos. O olho estar muito seco, ele acaba levando a tentativa do corpo em ativar mais o sistema parasimpático do olho para lubrificar mais esse olho. E esse excesso de ativação, esse excesso de tentativa, ele pode acabar disparando também possíveis inícios de cefaleia, de dores de cabeça. E quanto mais sensível está o paciente, mais dor ele vai ter a partir dessa ativação. Então, os olhos, eles são mecanismos de entrada dos estímulos que causam cefaleia, tá? Então, isso pode estar acontecendo. É bem, bem comum. Uma terceira relação com os olhos é quando a pessoa força muito a mecânica do olho. Por exemplo, a pessoa lê muito, ela lê com o carro em movimento, né? Não sei se vocês já viram, tem gente que começa a ler no carro, tem dor de cabeça, a pessoa começa a ter um leve enjoo, inclusive, quando está lendo no carro. A pessoa às vezes está lendo muito no celular. A pessoa está forçando tanto a pupila quanto os músculos oculares, né? E muitas das vezes ela não está com um grau adequado, ela não tem a musculatura dos olhos treinadas da maneira correta. E isso tudo, com certeza, pode disparar gatilhos de dores de cabeça.
Então, essas são ativações, digamos, autonômicas que levam a dor de cabeça. Ok? Muito bem. Outros exemplos. Vamos lá. Rinites e sinusites. Rinites e sinusites. Elas têm uma relação autonômica importante, tá? Principalmente simpática, porque existe normalmente uma falha imune aí. Então ele dispara, vamos dizer, os sinais autonômicos, dispara o processo inflamatório, né, de infecção, e isso começa a congestionar os seios, congestionar, etc. E isso pode disparar as dores de cabeça. Isso é bastante comum, tá? E eu vejo muita relação desses casos com problemas mecânicos das pessoas em C7T1, primeira costela, entrada torácica e ápice pulmonar. Então, existe uma relação do sistema músculo-esquelético, da dobradiça cérvico-torácica e tudo que implica ela, com uma ativação autonômica errada do gânglio estrelado, principalmente ali, né? E isso acaba disparando, vamos dizer assim, esse tipo de problema. E aí isso acaba levando a um problema na cabeça. Então vamos lá. Pensando em sistemas de prioridade e recorrência, que é um dos conceitos da função autonômica. A prioridade acaba sendo esta relação autonômica craniana, para que você melhore essa questão, tanto do simpático e parasimpático que está no crânio da pessoa. E a recorrência acaba sendo a relação de C7T1, das dobradiças, da postura, né? E dos sistemas relacionados a isso. Então, quem entende esse sistema de prioridade e recorrência vai entender que as primeiras abordagens você vai fazer em crânio, as segundas abordagens você vai acabar fazendo nessas outras áreas. Muito legal. Muito bem. E, enfim, você tem inúmeras outras. Você pode ter, por exemplo, ativações por dores de ouvido, né? E, enfim, você pode ter por um problema dentário. Muitas pessoas têm dores de cabeça do nada porque os dentes não estão bons. Pega essa. A pessoa tem o dente que não está muito legal. A pessoa come uma comida meio estranha lá, difícil de mastigar, ou não fez a asepsia correta. Aquilo pode disparar a dor de cabeça da pessoa. E você está lá igual um maluco tentando achar as causas, e isso pode estar lá nos dentes. Então, fica essa dica. Olha os dentes dos pacientes. Verifica, inclusive, a mobilidade dele. Verifica se é de verdade, se não é. Tudo isso pode disparar sinal, tá? Porque a inervação acaba sendo a mesma. Percebe? Se tem a mesma inervação, isso pode ativar os núcleos trigeminais, que ativam o hipotálamo e que aí faz essa bagunça que ninguém mais sabe de onde veio as coisas. E cada vez que você tem essa ativação, é mais difícil você recuperar o paciente. E é por isso que a cefaleia fica crônica, porque existe uma apoptose celular lá desses núcleos mais superiores, que é uma certa morte celular, e digamos que são menos células para receber os estímulos e trabalhar com eles. Então isso acaba sendo um problema, tá? Então isso é, digamos assim, um dos fatores principais que acabam gerando essas cefaleias primárias. Muito bem. Cefaleias primárias já deu para ter uma ideia?
Escreve aí no bate-papo para nós como está aí o entendimento.